Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos lá aprender mais uns assuntos, né? Agora a gente vai aprender o que é um conto, tá? Não é conto de contar não, tá? De números. É um conto que fala da literatura. Vamos desvendar um pouco desse assunto. Vamos introduzir esse assunto, né? É um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta. Ou seja, ela não se expande. Ela tem um curto, né, tempo para ser narrada. E tem começo, meio e fim. E é de maneira breve. Ou seja, não precisa rodear ou enfeitar o texto para se contar uma história completa. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. Existem os personagens, existe o narrador, o tempo, o espaço, o enredo e o conflito, tá? Os personagens. As narrativas reais ou fictícias precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. Aí eles vão ser os personagens da narrativa. Vamos recapitular. Ou seja, precisa ter um ou mais seres para existir aquela história e ter um acontecimento, tá? O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. Esse narrador pode contar a história de três maneiras. Ele pode ser o narrador personagem, aquele que vivencia a história, ou seja, ele vai narrar a sua própria história. O narrador observador, que não participa da história, mas ele observa, né? Ele só é apenas uma voz que está contando aquele determinado acontecimento. E aquele narrador onisciente, que ele, assim como observador, não participa na história, mas ele vai saber de todos os sentimentos daqueles personagens que estão dentro de determinado fato ou acontecimento. E o que eles estão pensando ou sentindo. É sempre bom refrisar que esse narrador ele tem capacidade de observar tudo no íntimo do seu personagem ali do acontecimento, da narração. Tempo, espaço e enredo. Vamos lá. As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração do início, entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. Ou seja, está muito bem explicado aí, né? Tá? Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço descrito explícita ou implicitamente. O que é explicitamente? Ou pode ser visto ou não pode ser visto, né? Onde as personagens vão se situar, ou seja, onde elas vão se inserir. Novamente, por tratar-se de narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços. Geralmente tem contos que são só 2, 3 lugares, mas geralmente os contos eles são num só determinado local, tá? Enredo é o que acontece na história, ou seja, é uma sequência de ações, um começo, um meio e um fim, certo? É uma narrativa linear, tá? Conflito é uma situação gerada por uma das ações iniciais, ou seja, é um problema que tem que ser solucionado, independente. Essa sequência de ações vai formar o enredo e vai deixar o começo da narrativa diferente do final. Ou seja, o problema ele vai ser mostrado no início e no final ele vai ser resolvido ou não. A estrutura desse conto. Vamos lá. O conto pode ser estruturado em 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Vamos a elas. Introdução é aquela apresentação, o equilíbrio, né? Como está acontecendo naquela determinada situação. O desenvolvimento, como vai surgir o conflito, né? O problema.
o clímax, que é o momento ápice, né, do conto, e a conclusão, que é o desfecho ou a solução do conflito, ou seja, se vai ser positivo ou se vai ser negativo aquela solução. Vamos para os tipos de conto. Existem os contos de fadas, que é o Eu Conto Maravilhoso, que são narrativas curtas que possuem um elemento maravilhoso, ou seja, um conto esplendoroso, né? Que seja algo mágico ou sobrenatural. Geralmente, eles vão começar com Era Uma Vez, né? Os contos de terror são subgêneros mais modernos do que o conto de fadas. Nos contos de terror, as histórias vão acontecer com aqueles elementos sobrenaturais. Por exemplo, lobisomens, mortos-vivos, mula sem cabeça, né? Espíritos, né? Vampiros e etc, tá? E são, lembrando que eles são personagens lendários, né? Conto fantástico, já tá dizendo, uma coisa fantástica, uma coisa que é absurda, né? Que levanta, são narrativas que levantam o elemento absurdo e cenários e personagens do próprio cotidiano, tá? Já o conto etiológico é o conto que são concebidos para falar sobre a criação ou a característica de um fenômeno da natureza ou de um ser ou de um lugar, né? Já o conto contemporâneo é uma forma de prosa literária mais difundida e aceita. Há um boom, ou seja, há uma explosão de novos contistas, tanto no Twitter como no Facebook. Eu não sei se vocês já ouviram falar nas famosas fanfics. Por exemplo, Harry Potter, que é um boom, né? Uma explosão entre os adolescentes, Crepúsculo, né? Existem fanfics, ou seja, histórias fictícias, por exemplo, que podem ser colocadas aí como conto contemporâneo, que pegam pessoas que têm romances que não existem na vida real, na história real da série ou do filme ou do livro que se está lendo ou que se está vendo, né? A gente vai agora começar realmente a trabalhar o tipo de conto etiológico, que é o que está na primeira lição da nossa apostila. A Dança do Arco-Íris, de João Ansanello, tá? Há muito, muito tempo vivia sobre uma planície de nuvens uma tribo muito feliz. Como não havia solo para plantar, só um emaranhado de fios branquinhos e fofos como algodão doce, as pessoas se alimentavam da carne de aves abatidas com flechas que faziam, amarrando em feixe, uma porção dos fios que formavam o chão. De vez em quando, o chão dava umas sacudidelas. A planície inteira corcoveava e diminuía de tamanho, como se alguém abocanhasse parte dela. Vê só, ele está contando a história do índio, ou daquela determinada tribo, né? O local onde eles viviam, como eles comiam, né? Como o chão se comportava, ou seja, é um conto para falar sobre a descrição daquele determinado lugar, exaltar de uma certa forma, né? Porque se está falando de local, a gente pode exaltar, como a gente pode denegrir aquela imagem, né? Então, com isso, a gente termina um pouco falando sobre o conto de uma forma geral, e a gente pegou o conto etiológico, que é o nosso principal tema da aula de hoje, né? Então, o capítulo é no módulo 2, tá? A atividade. E vocês vão fazer da página 6 à página 11, tá? Todos aqueles exercícios que estão lá. Qualquer dúvida, podem me procurar, tá? Eu estou aqui à disposição para todo mundo, né? No Zap e no grupo. E pode ser no privado também, sem problema nenhum, tá? Eu desejo a todos uma ótima tarde, manhã ou noite de estudos, né? Que eu não sei a hora que vocês estão vendo, mas bons estudos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.